Cadê aqui? Deixa eu botar logo aqui. A gente. Conseguiu, professor. Vou avisar a turma. Graças Boa a noite, Deus, professor. boa noite. Eu estou em silêncio aqui porque eu estou vendo aqui logo o Tá material, certo. a aula que a gente parou, mas graças a Deus deu certo. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Boa noite, Maria José. Boa noite. Boa noite a todos. Já estão presentes. Aguardando o pessoal entrar aí, o restante do pessoal. Eu acho que a gente parou aqui na aula passada. Eu acho que foi isso. Professor, no caso, esse PDF é com várias aulas juntas, né? Isso é um tema só. Aqui a gente está com um tema só. Esse PDF é só sobre liberdade provisória. Entendi. Espera mais um pouquinho o pessoal entrar e a gente começa. Dá continuidade. Na próxima sexta-feira nós teremos... Olha, professor estava já dormindo, viu? E foi, mas que bom que acordou, né? O bom é que acordou. Ou isso, ou a senhora está fazendo aí um sonâmbulo. Eu acho que está aqui, aparecendo no vídeo, está tudo certo. Esse negocinho chato, esse negócio de ter que autorizar as pessoas a entrarem na aula. Você já tem o convite para participar da aula, não tem razão de você estar aqui. Eu acho que isso é para comer o tempo mesmo da gente, já que eles dão 40 minutos só. Aí eles comem o tempo da gente para atrapalhar a vida. Porque se já tem um convite, não tinha razão nenhuma de estar travado. Bem, deixa eu ver aqui. Então, estão presentes até o momento eu, Adriene, Alcibeta, Andréa, Daniela, Júlio agora está entrando. Cadê aqui? Manuel Feijó também está entrando agora. Zé Carlos, Diogo, Tamires, Maria José, Fabiana, Genilson, Andréa. Bem. Boa noite a todo mundo aí que está entrando agora. Deixa eu diminuir aqui a caixa de diálogo, senão a gente não consegue ver depois. Pronto. Vamos começar. Acho que dá para começar. Quem for chegando aí, eu vou autorizando a entrada, mas vamos começar por conta do tempo. Bem, minha gente, muito boa noite. Hoje, dia... Eita, não para de entrar gente. Ai, meu pai amado. Vamos lá. Vamos lá, né? 19 de maio, terça-feira.
Dando continuidade aí à aula de Processo Penal 2, turma 7º período, NA-FACIG. Dá continuidade e encerra hoje liberdade provisória. Sexta-feira nós teremos aquele reencontro, né? Aproveitando aí a aula do professor Rafael. Acredito que ele não irá ministrar a aula ao vivo. Se houver alguma mudança nisso, a nossa querida representante de turma nos avisa, né, Daniela? E aí, Sim, professor. E aí a gente faz aí, a gente vê o que é que faz. Mas sexta-feira, pelo menos até agora, estamos aí com a nossa aula de reposição, na verdade, aula de continuação, né? Para a gente poder começar sexta-feira com o procedimento e procedimento comum ordinário. A gente precisa começar isso, porque até agora nós só estamos com liberdade provisória na segunda unidade, e é muito pouco. Vamos lá. Dando continuidade ao tema de liberdade provisória, na aula passada a gente parou aí em relação aos critérios que são determinados pelo Código de Processo Penal para que a autoridade policial, a autoridade judiciária possam fixar os valores da fiança, né? Acabamos, acredito que a aula passada, tratando justamente dos critérios e dos valores máximos que cada autoridade, né, poderá atingir, valores mínimos e máximos que cada autoridade poderá atingir em razão da pena máxima combinada. E aí nós vimos que são critérios adotados pelo Código de Processo para que a autoridade policial ou judiciária fixe a fiança, a natureza da infração penal, as condições pessoais de fortuna, claro, do agente, né, a vida pregressa desse agente, a sua periculosidade, o provável valor das custas do processo. Claro que essa provável valor de custas do processo é um arbitramento quase que aleatório, até porque não se sabe precisar, inclusive, se o investigado, o acusado, será ou não condenado. A gente vai ver que uma das hipóteses que admitem o levantamento do valor integral com correção e juros é quando há absolvição do acusado. Então, essa prospecção, né, essa fixação, baseando aí como critério o provável valor das custas de processo, é um juízo prospectivo, um juízo para o futuro, que, na verdade, nem sequer se sabe se haverá ou não condenação. E os valores, como a gente já viu na aula passada, para os crimes cuja pena máxima não sejam superiores a 4 anos, ou seja, crimes com pena máxima igual ou inferiores a 4 anos, os valores variam entre 1 e 100 salários mínimos, e quando for uma pena maior que 4 anos, a gente tem aí os valores variando entre 10 e 200 salários. Obviamente que, como eu coloquei também na aula passada, esses valores poderão sofrer alterações em relação tanto à sua redução quanto ao seu aumento, podendo tanto a autoridade judiciária quanto a autoridade policial reduzirem em até 2/3 o valor da fiança ou aumentarem-na até 1000 vezes esse valor, obviamente, quando este valor da fiança for insuficiente, se mostrar insuficiente para servir de garantia à concessão da liberdade provisória. Um detalhe é que, em relação à dispensa da fiança, apenas a autoridade judiciária poderá dispensá-la com fundamento no artigo 350 do CPP. Pois bem, isso foi uma breve digressão, um breve resumo da aula passada, e vamos aí iniciarmos, então, a aula de hoje. Pois bem, nós temos, em matéria de fiança, alguns incidentes relacionados à fiança. Eita, você me atrapalha tanto. Espera aí, minha gente. Nós temos alguns incidentes em matéria de fiança, né? Quebramento, perdimento, né? Tudo isso são incidentes relacionados à fiança. Pois bem, quando é que nós teremos o quebramento da fiança, né? Quais são as hipóteses
de quebramento da fiança. O artigo 341 do CPP traz para a gente, né, todas as hipóteses de quebramento da fiança. O 341 do CPP, né, eu trouxe aqui de um modo bem resumido, né, bem didático, porque o 341 é um pouco mais prolixo em relação à previsão de quebramento da fiança e vai trazer para a gente aí as seguintes hipóteses. Quando a gente deixa de comparecer de modo injustificado a ato do processo para o qual foi regularmente intimado. Então, uma vez intimado para participar, para praticar ou participar de um ato do processo, ele, ao não comparecer de modo injustificado, estará dando margem, estará dando causa ao quebramento da fiança. Quando ele também praticar um ato deliberado de obstrução do andamento do processo, estará também quebrando a fiança. Inclusive, essa prática deliberada de obstrução, essa prática deliberada de ato obstrutor, né, do andamento do processo, quer seja com interposições de recursos que apresentam mera intenção protelatória, procrastinatória, né, isso é uma forma, isso é um ato deliberado de obstrução ao andamento do processo, né, aquela interposição ou oposição de um número excessivo de recursos, tão somente para procrastinar, para obstruir o andamento do feito, né? Por mais que o recurso ele seja indubitavelmente um direito da parte, não é? A ninguém é dado o direito de abusar de um direito, né? De utilizá-lo de modo excessivo, de modo abusivo, e o abuso do direito recursal, né, revela uma má-fé processual que pode sim ser considerada como um ato deliberado de obstrução ao andamento do processo. Certo? Outra hipótese de quebramento da fiança é o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão imposta cumulativamente com a fiança. A gente viu aqui que o artigo 319 do CPP ele traz para a gente um rol de medidas cautelares diversas da prisão. E aí, essas medidas cautelares diversas da prisão, elas englobam, inclusive, a fiança. E aí, havendo a aplicação da fiança em concurso, em cumulação com outras medidas cautelares, havendo descumprimento de alguma delas, a fiança estará quebrada. Então, suponha lá que o juiz, além de arbitrar a fiança, né, adotou como medida cautelar diversa da prisão a restrição de final de semana, né, que está aí previsto no... Cadê, meu Deus? Suspensão da atividade, artigo 19... Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalhos fixos, artigo 319, inciso 5 do CPP. Então, suponha que o juiz tenha adotado como medida cautelar tanto o pagamento da fiança quanto a restrição domiciliar, né, o recolhimento domiciliar nos finais de semana e dias de folga. Então, se o agente descumpre essa medida do dia de recolhimento domiciliar nos dias de folga e finais de semana, ele estará também automaticamente quebrando aquela fiança que foi cumulativamente arbitrada com essa outra medida cautelar. Uma quarta hipótese de quebramento da fiança é a resistência. O investigado ou acusado resistir sem justa causa à ordem judicial. Uma quinta hipótese é a prática de infração penal dolosa. Então, se o agente, após ser beneficiado com o arbitramento da fiança, ele volta a delinquir, praticando um crime doloso, preste atenção, só vale para crime doloso, não haverá quebramento da fiança com uma eventual prática de crime. Então, havendo uma prática
delitiva após ter sido concedida a fiança, havendo a nova prática delitiva dolosa, então o agente ali estará quebrando a fiança anteriormente arbitrada, e aí a gente vai ver daqui a pouco, no próximo slide, quais são as consequências que a lei estabelece para o quebramento da fiança. Alguém vai perguntar alguma coisa? Alguém abriu o áudio aí? Alguém vai perguntar alguma coisa? Não, né? Pois bem. Professor, Oi. desculpa. Crime culposo não tem fiança, não, né? Não, no crime culposo, o agente se livra solto. Né? No crime culposo... Entendi. Ele é réu solto, né? Ele se livra solto, entendeu? Entendi. Nada impede que o juiz arbitre fiança como forma de adoção de medida cautelar, porque a fiança ela também é colocada como uma das medidas cautelares. Está aí no artigo 319, inciso 8 do CPP. E lá, ó, fiança nas infrações que a admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou, em caso de resistência, injustificada à ordem judicial. Tá joia? Então, Certo, tá joia. também pode ser arbitrada aí nessa situação. Professor, no Oi. caso do quebramento de fiança, aí é decretada a prisão preventiva? Pode ser, não é que será decretada. A preventiva poderá ser decretada se houver o quebramento de fiança. Mas nada impede que o juiz possa ali, mesmo em quebramento, aplicar alguma outra medida cautelar diversa da prisão, entendeu? Entendi. Não há nenhum impedimento quanto a isso. Entende? Então, em último caso, poderá o juiz sim decretar a prisão preventiva. Agora, lembrando-se sempre daquela regra que foi estabelecida, instituída agora pelo pacote de crime, de que a prisão preventiva, quer seja, como já havia antes do pacote de crime, quer seja na fase do inquérito e agora na fase do processo, ela depende de provocação à autoridade judiciária para que ele possa decretar. Entende? Entendi. A última hipótese de quebramento da fiança é quando houver o descumprimento de alguma das obrigações estabelecidas pelos artigos 327 e 328 do CPP. Os artigos 327 e 328 vão dizer o seguinte, ó, artigo 327. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para os atos do inquérito ou da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada. 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Então, além das hipóteses do artigo 341 do CPP, e por isso que eu organizei de um modo mais didático aqui, né, porque aí a gente tem tanto as hipóteses do 341, quanto a gente tem a previsão também de quebramento da fiança dos artigos 327 e 328. Por quê? Porque tanto as situações que estão previstas no artigo 341, quanto a inobservância, o descumprimento das obrigações estabelecidas pelos artigos 327 e 328 do CPP, constituem causas para o quebramento da fiança. Então, o investigado ou acusado quebrará a fiança sempre que ele praticar foi encontrado em alguma das situações previstas no artigo 341 do CPP, bem como quando descumprir quaisquer das obrigações previstas pelos artigos 327 e 328. Tudo certo até aqui? Tudo beleza? Professor, havendo quebramento da fiança, o juiz pode decretar outra medida cautelar, né? Pode ser novamente a fiança? Olhe, veja só, a lei não impede. A lei não impede. Agora, veja bem, do ponto de vista prático, não faz sentido o juiz decretar uma medida cautelar
que o acusado já quebrou. Entende? Porque, veja, Isso, eu se entendo. ele quebrou a fiança, o que é que pode acontecer? O que é que vai acontecer? O próprio Código de Processo, né, vai estabelecer as situações, né, em que não é possível conceder a liberdade provisória com fiança. Uma dessas hipóteses é quando o acusado tiver quebrado a fiança no mesmo processo. A gente já viu isso em aulas passadas, certo? Então, nas situações em que o agente tiver quebrado a fiança, ele não poderá ser beneficiado novamente por fiança. A dúvida que poderia ocorrer é a seguinte: será que o agente, né, ele não pode receber uma nova liberdade provisória com fiança, porque ele está naquela situação descrita no artigo 324, inciso 1, que diz, aos não será igualmente concedida fiança, aos que no mesmo processo tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido sem motivo justo qualquer das obrigações a que se refere o artigo 327 e 328. A dúvida que poderia acontecer é: o que se está vedando é a concessão de fiança para a liberdade provisória e permitia-se, por exemplo, que fosse paga a fiança como medida cautelar diversa da prisão. Particularmente, acredito que quando o legislador impediu o arbitramento, um novo arbitramento da fiança, pelo artigo 324, inciso 1, ele o fez tanto a fiança arbitrada como medida cautelar diversa da prisão, como a fiança prevista como garantia real para a concessão de liberdade provisória. Na minha compreensão, estariam impedidas as duas, entendeu? Agora, do ponto de vista também prático, a gente não teria muito sentido de arbitrar uma nova fiança para um agente que quebrou essa fiança anteriormente, entende? Mesmo que você entenda de que a fiança agora arbitrada é uma fiança a título de medida cautelar diversa da prisão e não mais a fiança da liberdade provisória, ainda que você saia com esse argumento, do ponto de vista prático, lógico, não faz muito sentido que o juiz repita uma medida cautelar que o agente já demonstrou não cumprir, entende? Não faria muito sentido isso. Então, particularmente, sigo aí a ideia do artigo 324, inciso 1, de que vedaria sim a fiança em relação à fiança que foi quebrada no mesmo processo. O que a gente pode ter também aí em relação à sua pergunta? O agente que quebrou a fiança em um processo estaria impedido de ter o benefício da fiança em outro processo? Entendeu que agora é diferente? Eu não estou falando mais da quebra de fiança no mesmo processo. Eu estou falando da quebra de fiança num outro processo. Então, seria possível aí o juiz arbitrar a fiança neste novo processo, já que ele não quebrou nenhuma fiança ainda em relação a este processo. Aí a gente precisa analisar direitinho para saber se esse novo crime, né, foi praticado posteriormente a esse crime anterior para o qual foi arbitrada a fiança. Porque se assim o for, ele, embora perca, ele quebre a fiança neste primeiro processo, em razão da prática de um novo crime, em sendo crime doloso, né, como a gente viu agora há pouco, é uma das hipóteses de quebramento da fiança, a prática de novo crime doloso. Então, em relação a este primeiro processo, estaria ele impedido de ter o benefício da fiança novamente, porque ele praticou um novo crime. Ele praticou um novo crime quebrando a fiança. E aí ele entraria naquela regra lá do inciso 1 do 324, que o impediria de ter um novo arbitramento de fiança no mesmo processo, né? Já que ele quebrou a fiança cometendo um crime doloso no segundo crime, no segundo processo. Agora, em relação a esse segundo crime, a mim não me parece uma hipótese de vedação para que ele possa não ter o direito à fiança, a não ser que nesse segundo processo, somado à reiteração criminosa
do primeiro processo, o juiz entenda que está presente os motivos para a decretação da preventiva. Porque se aí estiver presente nesse segundo processo os motivos para a decretação da preventiva, ele entra na vedação da fiança do artigo 324, inciso 4 do CPP, que impede, não é, a concessão de fiança quando presentes os motivos para a decretação da prisão preventiva. Meio complexo, mas eu consegui ser inteligível. Consegui. Entendi. Entendeu? Entendi. Pronto. Então, a gente pode ter essas duas Obrigada. situações. Tá joia? Bem. Ok. Mais alguém vai perguntar? Não, né? Bem, quem tem a competência para decretar o quebramento da fiança, né? Só quem pode decretar o quebramento da fiança é a autoridade judiciária, né? Só o juiz, né? Geralmente o juiz que arbitrou a fiança, é ele quem vai ter, quem terá a competência para decretar o quebramento da fiança. E dessa decisão de quebramento da fiança, que decreta o quebramento da fiança, nós teremos como instrumento hábil a impugnar a decisão o RESE, o recurso de distrito, previsto aí no artigo 581, inciso 8, inciso 7 do CPP. Né? A gente tem como consequências do quebramento da fiança, primeiro, a perda de metade do valor da fiança. Então, metade do que foi pago a título de fiança é perdido, e aí a gente tem todos os descontos Está feitos... travando, professor. Está travando? Está travando para outras pessoas também? Que para mim aqui está normal. Viu? Professor. Eu só não sei se é a minha ou se é a sua. Qual é pior? A minha Mas está travando aqui. Tá, né? Travou. Qual é a pior? Foi ótimo. Eu estava falando sobre o que quando travou? Bom, agora está ruim. Agora eu estou vendo aqui que está ruim. Quem tem competência para decretar o quebramento da fiança é o juiz. Pronto. Então, quem tem autoridade, quem tem competência para decretar o quebramento da fiança é a autoridade judiciária. Contra essa decisão, cabe recurso em distrito e as consequências do quebramento da fiança é, primeiro, perder metade do valor. Então, metade do valor que foi pago a título de fiança, ele é perdido. Para onde vai? A gente vai ver nos próximos slides que esses valores de quebramento da fiança, né, eles serão utilizados para pagar eventual multa, eles serão utilizados para pagar eventual pena de prestação pecuniária, eles serão utilizados para pagar as custas do processo, e se sobrar algum dinheiro, né, esse restinho que sobrar, se sobrar, irá para o Fundo Penitenciário Nacional. Então, essas são as destinações da fiança. Uma segunda consequência da fiança, além da perda de metade do valor, é a determinação que o juiz pode adotar de outras medidas cautelares diversas da prisão ou da decretação da própria prisão preventiva. E aí a discussão vai girar em torno de a decretação da preventiva estaria também condicionada à provocação por parte do Ministério Público, dos legitimados, né? Do Ministério Público, do querelante e do agente de acusação e da autoridade policial, se na fase do inquérito, ou, nesse caso aí, de quebramento de fiança, o juiz poderia decretar ex officio a prisão preventiva desse investigado ou desse acusado. Particularmente, penso, e posso, evidentemente, mudar no futuro, mas hoje, com a discussão que ainda se inicia por conta do pacote anticrime, acredito que o juiz só poderia decretar a preventiva no caso de quebramento de fiança, havendo provocação por parte de alguns dos legitimados. Se assim não fosse, né, não faria sentido algum fazer com que o juiz ficasse aí adstrito, né, uma provocação por parte de alguns legitimados. Então, para remediar ou para decretar, na verdade, a preventiva em relação ao quebramento da fiança, particularmente penso, não é, hoje, de que essa decretação da preventiva só deverá ocorrer mediante provocação
de alguns... 10 minutos. Mediante provocação de alguns dos legitimados. Tá joia? E isso também se deve, minha gente, ao seguinte, veja, se o juiz pudesse decretar ex officio por conta do quebramento da fiança, né, é um sinal de que estão presentes os motivos para a prisão preventiva. E, ora, ele poderia decretar a prisão preventiva antes. E como é que ele não decreta a prisão preventiva antes e passa a decretar a prisão preventiva ex officio agora? Como é que ele concede fiança se o artigo 324, inciso 4 do CPP, diz lá que não será concedida fiança quando presentes os motivos para a preventiva? Será que só o quebramento da fiança por si só seria suficiente para justificar o decreto de prisão preventiva ex officio pelo juiz? A mim não me parece razoável, consentâneo com a ideia que foi inserida no CPP pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Tá joia? Então, eu compreendo particularmente que essa prisão preventiva só poderá ser decretada se houver provocação de alguns dos legitimados. Joia? A terceira consequência é a impossibilidade de prestar no mesmo processo nova fiança, que a gente já viu aqui em relação ao artigo 324, inciso 1, né, que impede que seja concedida nova fiança àqueles que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida. Tudo jóia? Beleza de Creuza? Sim. Pois bem, diferente do quebramento da fiança, é o perdimento da fiança. Quebramento é uma coisa, perdimento é outra. Por isso que eu vou adiantar aqui um pouquinho. Ó. Eu coloquei aqui esse slidezinho aqui, né, justamente para que vocês possam ter um tipo de mapa mental para facilitar justamente a compreensão, a identificação de quais são os incidentes, quebramento, perdimento, cassação e reforço, e quais são as hipóteses que dão ensejo a cada um desses incidentes. Então, esse esquemazinho aqui me deu um pouco de trabalho para fazer, mas é justamente para que haja aí uma visualização integral de todos os incidentes que podem acontecer com a fiança e quais são as causas, né, quais são as hipóteses que ensejam o quebramento, o perdimento, a cassação e o reforço da fiança. Mas voltando, epa. Aqui, reforço, cassação, perdimento. Voltando então, o perdimento da fiança está previsto no artigo 344 do CPP, né? E nada mais é, né? Qual é a única hipótese de perdimento da fiança? Qual é a única hipótese de perdimento da fiança? A fiança, de acordo com o artigo 344, vamos ler aí o artigo 344, que diz o seguinte: entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança, se condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. Então, uma vez condenado, se o condenado, né, o sentenciado lá, o condenado, não se apresenta para o cumprimento da pena, seja ela a pena privativa de liberdade, restritiva de direitos ou de multa, desde que ele não se apresente para dar cumprimento, para cumprir a sentença condenatória, ele estará perdendo a fiança. Se o quebramento da fiança, se no quebramento da fiança, ele perde metade do valor dado a título de fiança, no perdimento, ele vai perder, como o próprio nome deixa antever, a integralidade, a totalidade dos valores pagos, né, a título de fiança. Então, a consequência é a perda da totalidade dos valores pagos a título de fiança,
após. Lembra que eu falei em relação ao quebramento também, né? Então, ele perde a totalidade aqui, mas antes de o perdimento acontecer e esses valores serem levados para o Fundo Penitenciário Nacional, os valores da fiança deverão ter a dedução do pagamento de indenizações, multa, prestação pecuniária, enfim, custas do processo. Então, antes de recolher os valores da fiança perdida para o Fundo Penitenciário Nacional, é imprescindível que haja a dedução de outros valores que serão retirados da fiança. Então, por exemplo, o sujeito foi lá condenado a uma pena privativa de liberdade que foi pelo juiz, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, substituída por pena restritiva de direitos. Então, suponha que a pena restritiva de direitos, uma das penas ou a pena restritiva de direito aplicada pelo juiz tenha sido, por exemplo, a prestação pecuniária. E aí, não tendo o agente cumprido, né, com a sentença condenatória, pagando espontaneamente os valores fixados a títulos de prestação pecuniária, ele terá o perdimento da fiança decretada e desse valor da fiança será pago os valores à vítima, né, ou alguém por ela indicado, ou uma entidade pública ou privada de filantropia, aquelas hipóteses lá previstas no Código Penal. Então, será deduzido do valor da fiança perdida os valores correspondentes à pena de prestação pecuniária. O mesmo se diria também em relação à pena de multa, caso a gente tenha sido condenado. Só um minutinho, Júlio. Caso a gente tenha sido condenado também ao pagamento da pena de multa e não tenha efetuado o pagamento, dos valores pagos a título de fiança, ele poderá ali ter a dedução, poderá não, né? Deverá ter a dedução desses valores. O dinheiro que sobrar, se sobrar, depois de todas as deduções que são feitas, é remetido para o Fundo Penitenciário Nacional. Diga, Júlio. Obrigado. Aproveito para ventilar que a aula está excelente. Pena que existe uma limitação tecnológica, não é? Aí está cortando muito o áudio do senhor. Mas a aula é verdade, mas a aula está muito boa. Olha, no que tange aí o 344, não é? Que fala aí do perdimento da fiança, não é? Quando ele não se apresenta, quando o condenado não se apresenta para o cumprimento inicial, certo? Da execução condenatória definitiva. Isso, ele está falando o quê? De trânsito em julgado, quando não cabe mais recurso? Olha, o artigo 344 do CPP, ele não traz para a gente essa afirmação, né? Mas entende-se que é com trânsito em julgado, por duas razões. A primeira, de que quando a gente fala em pena definitivamente imposta, a gente presume o trânsito em julgado, porque não há pena definitiva que seja suscetível de recurso, né? Então, se você ainda tem ali um recurso pendente de julgamento, nós não temos ainda a pena definitiva. Seja esse recurso interposto pela acusação, seja pela defesa, né? Nas duas hipóteses ali, a gente não tem ainda a pena definitiva, porque se for interposto pela acusação, a gente pode ter um aumento, pela defesa pode ter a diminuição, enfim. Então, a gente não tem pena definitiva. E um outro argumento que reforça a ideia de que haverá a necessidade de um trânsito em julgado é o fato de que o Supremo Tribunal Federal só tratou de execução da pena, né? Aí é o entendimento atual do STF, só tratou de execução da pena após o trânsito julgado, certo? A decretação, ela ocorre, a decretação do perdimento, ele ocorre na fase de execução da pena, né? Então, quem vai decretar o perdimento é o juiz das execuções, não é o juiz da condenação. Não é o juiz da condenação quem decreta. E isso traz um detalhe muito importante, minha gente. Mas aí, um detalhe muito importante, eu vou deixar para ver com vocês no próximo convite. Então, está encerrando aqui já. No próximo bloco, a gente começa com essa parte muito importante.